Pessoal, falamos então de instrumentos exploradores, falamos de instrumentos de raspagem, agora nós precisamos falar um pouquinho de como afiar esse instrumental. É impossível realizar a raspagem ou alisamento radicular com instrumentos que tenham perdido o corte. A gente começa a fazer muita força, começa a machucar a nossa mão e começa a não sair cálculo nenhum. Então, o objetivo é transformar um ângulo arredondado e sem corte em um ângulo agudo e afiado, só que sem alterar as características do instrumento. Então, por isso que muitas pessoas têm muito medo da afiação. Precisamos dar corte para o nosso instrumental, mas a gente não pode, de forma alguma, estragar um instrumento, né? Então, é um momento que no laboratório a gente vai dar bastante atenção para vocês. Para a gente perceber, será que o instrumental está afiado ou não? Uma forma que a gente faz bem prática, mas é claro que isso mais em laboratório, é a gente posicionar a cureta contra a unha, caneta ou um cilindro plástico e observar se ele prende ou não. De forma visual, a gente pode posicionar sobre a luz e observar se há ou não um ângulo de corte, tá? Mas nada melhor do que no próprio cálculo do paciente ou no laboratório, no nosso manequim, a gente observar se a gente está fazendo muita força ou não. Nós temos alguns tipos de pedras naturais, cristais abrasivos, artificiais, mas basicamente a pedra que a gente gosta de indicar para vocês é uma pedra que não tenha nem muita granulação e nem pouca, porque a de muita granulação, como essa daqui, a gente vai acabar maltratando o instrumental. Né? Um pouco que você afia, você já acaba perdendo muito instrumental. E essa aqui com uma granulação muito fina, que muitas vezes a gente precisa afiar muitas vezes para conseguir um bom resultado. O ideal é essa pedra aqui, a gente chama de pedra tipo Norton, que é a que a gente indicou para vocês, que a gente acha a mais adequada. É importante que a gente deixe extremamente estável ou o instrumento ou a pedra, tá? A gente não pode fazer de qualquer jeito, deixar a mão solta, a pedra solta e fazer um movimento qualquer, não. Existe um movimento exato para se fazer, que a gente vai mostrar em laboratório para vocês, mas basicamente existem dois tipos de afiação, uma que a gente deixa a pedra presa e movimenta a cureta, e outra que a gente deixa a cureta presa e movimenta a pedra. Importante a gente usar lubrificantes como água ou óleo na nossa pedra. Cuidado quando forem esterilizar, porque ela ainda solta um pouco de óleo. Então, normalmente a gente recomenda que a gente embale com papel no momento que nós formos esterilizar. Então, basicamente são esses os tipos de movimento: a pedra parada e eu movimento a minha cureta, ou a cureta parada e eu movimento a minha pedra. A forma correta de afiação é essa pedra nessa inclinação, né? E a gente fazendo este tipo de movimento da minha cureta. Então, ela fazendo este tipo de movimento. No laboratório vai ficar mais fácil a gente dar essa explicação para vocês. E por fim, nós precisamos falar dos instrumentos sônicos e ultrassônicos. São compostos por um gerador elétrico que confere energia em forma de vibrações de alta frequência a uma peça de mão. Ponta ativa larga, espessa e sem corte. Tá? Vale lembrar que nós temos pontas específicas para determinadas regiões, mas basicamente na nossa prática clínica a gente acaba utilizando uma ponta universal do ultrassom, porque é inviável a gente ficar trocando de ponta a cada face que nós vamos raspar na boca do mesmo paciente. Nós fazemos movimentos rápidos e suaves, dá uma menor fadiga, até porque temos algo elétrico movimentando para a gente.
menor remoção de estrutura dental, é utilizado como um precursor da raspagem manual, então muitas vezes a gente raspa com ultrassom e alisa com a cureta, porque eu vou deixar bem claro aqui, o ultrassom e a cureta têm a mesmíssima função, deixo bem claro, gente, ou seja, eles raspam tanto sub quanto supragengival. A grande diferença é que o ultrassom apenas raspa, a cureta raspa e alisa. Na próxima aula eu vou explicar qual o movimento de alisamento que a cureta faz. A contraindicação, pessoas que têm marca-passo cardíaco, então nós não podemos utilizar. As limitações, é claro que a sensibilidade tátil da nossa mão fica menor, não tem a capacidade do alisamento, cálculos subgengivais pequenos são de difícil detecção por causa da falta dessa sensibilidade tátil e produz uma dispersão de aerosol. Então, nessa época que nós ainda não estávamos em quarentena, na clínica, nós proibimos o uso do ultrassom por causa do tanto de aerosol que ele liberava na clínica, aumentando a chance de uma real contaminação pelo vírus. Tá? Então, basicamente, o instrumental sônico e ultrassônico tem essas características extremamente úteis na prática clínica, excelentes, mas tem também suas limitações. Ele raspa, mas não alisa, lembra o que eu falei. Então, muitas vezes, nós precisamos vir com a cureta alisando. E vale lembrar que o ultrassom é utilizado sim para raspagem subgengival. Instrumentos de limpeza e polimento, pasta profilática e pedra pomes, que muitas vezes utilizamos ao final de raspagens ou após controles de placa para dar um polimento. Nunca utilizamos antes, viu, gente? A periodontia não aplica se fazer uma profilaxia para depois iniciar a raspagem. Para nós não faz sentido nenhum se nós já vamos remover a placa com a raspagem. Ainda temos o jato de bicarbonato, que é muito bem utilizado, mas também libera bastante aerosol. E eu deixo aqui uma bibliografia que a gente recomenda, né? Porque só uma aula teórica, assim, dadas informações, muitas vezes a gente não consegue se aprofundar. Então, essa é a bibliografia que a gente recomenda, que já é aquela contida no plano de ensino de vocês. Eu espero que tenha sido uma aula clara, né, autoexplicativa. Eu quero que agora no fórum vocês tirem as principais dúvidas. Eu vou estar à disposição nessas 24 horas desse fórum aberto. Eu espero que vocês tenham tido um bom proveito. Realmente acredito que essas aulas à distância ficam mais frias, porque o contato do aluno não tem aquele contato direto, mas eu acredito que, respeitando a situação que nós estamos passando, se nós nos dedicarmos, a gente consegue tranquilamente e né, dando continuidade às nossas atividades na faculdade. Tá bem? Estou aqui à disposição, espero que vocês tenham se interessado pelo tema e na terça-feira que vem eu estarei novamente com vocês. Um forte abraço.